cooperativismo de crédito brasileiro pode muito mais e nós estamos dando passo nessa direção, mas com muito cuidado, com muita firmeza, com muita responsabilidade, com muito pé no chão. Sejam bem-vindos a mais um Papo Cop, uma realização da Mundo Cop. Eu sou Douglas Ferreira e nesta edição teremos a presença do diretor comercial e de canais do Sicoob, Francisco Repossi Júnior, para uma conversa sobre o cooperativismo de crédito. O Sicoob é uma das 3 melhores instituições financeiras do país, segundo o ranking anual dos melhores bancos do mundo, feito pela Forbes. E o mais impressionante, é a única instituição financeira cooperativa a figurar entre os primeiros colocados. Neste bate-papo, o Francisco Repossi Júnior nos contará sobre essa conquista e sobre o cooperativismo de crédito. Teremos aqui também a presença da jornalista da Mundo Cop, Fernanda Ricardi, para enriquecer ainda mais essa conversa. Repossi, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado, nós é que agradecemos aí a oportunidade de poder estar falando nesse momento, e para vocês aqui é um prazer nosso. Tá? Maravilha. Então, Francisco, para a gente começar nosso bate-papo, fala para a gente, quais foram os principais fatores e transformações que fizeram com que o Sicoob aparecesse no 3º lugar entre os 10 melhores bancos brasileiros? Ficamos assim, quando recebemos a notícia, foi um misto de satisfação e surpresa. O misto de satisfação e surpresa, ele se deve pelo fato de que nós não sabíamos que estava rolando ou estava acontecendo uma pesquisa dessa natureza pela Forbes. Então, não teve participação, não teve entrevista, não teve questionário respondido, foi algo que a gente ficou surpreso quando saiu uma matéria assim, e ficamos felizes de estar, naturalmente, figurando entre os top 3, né? Isso para nós foi muito, muito importante, e aqui a gente fez a nossa avaliação sem muito assim, surpresa em saber de que a gente está num caminho colhendo algo de que está sendo semeado há muitos anos, não só aqui pelo Sicoob, mas pelo cooperativismo brasileiro de uma forma geral. Mas o Sicoob tem crescido bastante anualmente, a gente tem um número de cooperados hoje de 7 milhões e 200 mil cooperados. Hoje o Sicoob tem um maior número de agências físicas instalado no país, a maior rede de agências, digamos assim, é nossa. Então a gente passa a ser considerado, a gente passa a ser observado. Mas o mais importante dentro da nossa avaliação é o trato humano, tanto o trato humano internamente com o nosso corpo de colaboradores, dirigentes e conselheiros, mas como os novos cooperados e a sociedade de uma forma geral. Então, a gente acredita que este reconhecimento feito dentro das avaliações foi um reconhecimento feito pelos próprios cooperados e pela sociedade. E isso demonstra de que tem um bom atendimento, de que estão satisfeitos, de que veem no Sicoob uma instituição segura. Então, são todos os produtos pensados e colocados de uma forma humana, de uma forma justa em termos de preços, em termos de custo, em termos de tarifas, quando tem. Ultrapassamos 7 milhões e 200 mil cooperados. Uma parte, mais de 1 milhão desses cooperados, eles ingressaram no Sicoob única e exclusivamente por tecnologia. A gente também quer ressaltar isso. Então, além de ser a maior rede física, nós também estamos embarcando muitas pessoas no cooperativismo e, notadamente, aqui no Sicoob, por meio de tecnologia no nosso onboard digital. Não, e foi legal até você ter citado essa questão do aumento de cooperados, mas também da implementação da tecnologia, né? Porque já deu um gancho aí para a segunda questão que a gente queria levantar, que recentemente a gente viu que vocês compartilharam um dado que aumentou o número de abertura de contas com a digitalização, né? Um aumento aí de 34%. Você acha que esse é o caminho aí para as cooperativas ganharem espaço perante esse mercado que tem uma expansão das startups, dos bancos digitais? O Sicoob pensa nesse sentido? Sem dúvida, a gente não pode ficar sem isto. A gente implementou essa tecnologia de embarcar novos cooperados por meio digital
desde 2017, então a gente vem experimentando vários modelos, né? O que a gente tem que entender que o nosso modelo não é um modelo de, digamos, instituição nascida no mundo digital, ela é uma instituição que nasceu no mundo físico, mas acompanhou toda a evolução. E a gente está muito feliz com isso, porque cada vez ingressa mais. Então, boa parte das pessoas, prestadores de serviços autônomos, que a gente paga hoje, tem um serviço que aqui, um serviço de jardinagem, um serviço de piscina, um serviço de eletricista, alguma coisa, boa parte desses pagamentos já não são para os bancos tradicionais. Se vocês observarem isso, a gente estava numa roda conversando, e essa é uma constatação de pessoas que estão recebendo recursos, estão transitando recursos, mas nunca foram numa agência física fazer uma abertura de conta tradicional. A gente sabe que o mercado vai evoluir para este caminho, e nós também estamos evoluindo para este caminho e desenvolvendo cada vez mais soluções nesse mundo digital. Porque no mundo transacional, o que eu quero dizer assim, esse pagar, receber, extrato de conta, receber dinheiro, mandar dinheiro, hoje nós já temos 80% das nossas transações, aquelas que teoricamente seriam feitas num caixa, num ATM, em agência, já são feitas digitalmente. Agora a gente está embarcando, está disponibilizando cada vez mais, são as outras soluções, né? A aquisição de um cartão, de um seguro, de um consórcio, ter as outras soluções de uma operação de crédito, seus investimentos. Nós estamos recém uma plataforma de investimentos, então disponibilizando no mundo digital, até porque, ora, você pode passar numa agência física, mas ora você não e ter também no seu aplicativo todas as soluções. A gente acredita, aposta, investe e vai continuar fazendo do digital, sim, uma grande solução para colocar para a população brasileira. Não só para o nosso cooperado, mas para a população brasileira de uma forma geral. O que a gente queria entender é por que o cooperativismo, cada vez mais ele abre agência física e os outros bancos não? Por que vocês agem dessa maneira? A gente tem que pensar o seguinte, o cooperativismo, se nós olharmos algum tempo atrás, o cooperativismo de crédito tradicional, e principalmente o Sicoob, ele estava em cidades com menos de 100 mil habitantes. Então, quando a gente começa a ver as cidades acima de 100 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão de habitantes, são muitas cidades que a gente tem no Brasil. E essas cidades, não basta você abrir apenas uma agência, como a gente faz numa cidade de 30 mil, 40 mil habitantes. Você pega uma cidade de 5, 10 milhões de habitantes, você não estrutura só lá uma agência física, você estrutura várias agências físicas, né? E sem contar que nós temos mais de 380 municípios brasileiros que temos nós como a única agência física na cidade. A gente acredita que o modelo é misto de agências físicas e do mundo digital. Ele não pensa só em desenvolver o mundo físico e não só o mundo digital, mas a abertura de novos pontos, estar presente, ainda tem muitas cidades que precisam de mais estruturas no nosso entendimento, e nós estamos trabalhando para levar as cooperativas fisicamente em lugares que ainda não têm. Isso marca presença, a gente passa a ser conhecido, a gente passa a ser visto, e ainda tem um público que frequenta a agência, sim. E uma das coisas que a gente nota aqui é que o mundo digital, ele fecha muitas coisas, mas de um volume de recursos, de um volume menor. O que está acabando, a gente sabe disso e a gente está comprovando isso, é aquele mundo físico nas agências cheio de caixa, cheio de ATMs, é aquela procura por uma agência física para fazer aquelas coisas triviais do dia a dia. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de agências onde as pessoas podem fisicamente conversar, tomar um cafezinho, discutir aquilo que está fazendo, seja na tua empresa, ou na sua propriedade, ou no seu dia a dia, até como pessoa física, de estar ali conversando com alguém, expondo as suas necessidades, e nós fisicamente podendo olhar olho a olho, cara a cara. O cooperativismo tem esse jeitão, né? A gente é assim, e a gente aposta, sim, que essas estruturas físicas não
todas do modelo tradicional, mas desse contato físico de suma importância. Isso faz parte do nosso DNA e o Sicoob acredita e aposta nesse modelo. Resumindo, é a essência do cooperativismo, né? Exatamente. Falo que isso é o nosso DNA, está na nossa corrente sanguínea. Nós somos tecnológicos, mas somos também de contato físico, né? Não, e aproveitando também, né, nós aqui da Mundo Coop, a gente sempre trabalha para ser um veículo não só dentro do cooperativismo, mas ultrapassar, né, essas barreiras do sistema, justamente para levar para cada vez mais pessoas, para levar esse conhecimento, essa informação e combater o desconhecimento. E aí a gente queria saber a sua opinião, como ultrapassar essa barreira, né, do desconhecimento, como levar a comunicação, como se comunicar com a sociedade. Esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio. A gente tem diversas iniciativas, a gente vê aí o futebol, a gente vê diversas, assim, mostrando o que nós somos, e algumas outras campanhas regionais que a gente vai fazendo. Mas, olha, no nosso caso aqui, funciona bem, funciona bastante. A gente acredita que quando as pessoas experimentam, quando as pessoas estão dentro, elas vivenciam, e elas vivenciam meio aquela coisa de São Tomé, mas será que é isso mesmo? Então, olha, eu estou aqui, experimentei, funciona assim, eu participo das decisões, participo dos resultados, aqui eu sou ouvido, aqui eu sou bem atendido, e ele convida uma outra pessoa, que, assim, é estranho você falar assim, mas é assim mesmo que vocês trabalham? A gente trabalha nisso, e naturalmente que a gente, quanto vai crescendo, a gente tem que utilizar de veículos e mecanismo de comunicação como este que nós estamos falando aqui, para poder mostrar de que isso aqui funciona mesmo, tá? E cada vez ganha mais credibilidade e cada vez mais a gente tem produtos. Eu faço esse ano agora, no mês de abril, inclusive, 34 anos que estou no Sicoob, começando numa cooperativa singular, tendo a oportunidade de estar na central e agora está aqui, participando aqui das estruturas centralizadas que compõem o nosso banco, a nossa confederação, as nossas demais empresas. Então, eu vivi muito do tempo que o Sicoob ou os cooperativos ainda não tinham algumas coisas, não podia ter o produto, devagar fomos conseguindo, devagar o marco regulatório, devagar o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional foi passando, foi reconhecendo que as cooperativas tinham espaço e a gente foi ganhando esse espaço. Então, eu acho que a gente está indo no compasso que tem que ser. A gente está agora comunicando mais aberto aos meios de comunicação, inclusive com campanhas publicitárias, porque agora a gente também tem um portfólio mais completo, a gente tem estruturas que possam comportar, tem agências que possam atender, a gente tem tecnologia suficiente para a gente poder, inclusive, avançar um pouco mais. Dentro do sistema, Riposte, a gente tem a intercooperação. Por que essa intercooperação ela não é praticada efetivamente dentro do cooperativismo? Por exemplo, por que uma outra cooperativa não tem conta com o Sicoob e vice-versa? Você não acha que esse é o caminho para a prospecção ampliar o setor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou falar assim, voltando à minha origem, a nossa cooperativa foi formada, a cooperativa de crédito, lá no meu São Gabriel da Palha, lá no Espírito Santo, por uma cooperativa de produção. E hoje essas duas cooperativas lá, elas são irmãs, sim, em tudo. Então, elas se movimentam. Então, a gente tem muitas experiências exitosas. O que a gente não tinha, e a gente há que reconhecer, é que, como o cooperativo de crédito, agora dizendo, foi se estruturando ao longo do tempo, ela não consegue sozinha atender uma demanda, às vezes, de uma grande cooperativa de produção. E ela precisa de ter outras alternativas, a gente entende isso. Só que a gente está evoluindo e cada vez mais pode atender. Então, isso precisa também de ser considerado. Mas que isso que você está dizendo tem um espaço enorme, não só das demais cooperativas terem, como você disse, uma conta nas cooperativas de crédito, e aqui notadamente no Sicoob, mas também os serviços que nós contratamos, que as cooperativas contratam em outras cooperativas, tá? De outros ramos. Isso é um papel importantíssimo que acho que o próprio cooperativismo precisa de discutir e cada vez avançar mais. E nós concordamos com vocês de que
tem espaço sim para melhorar bastante, em que pese temos diversas situações e exemplos muito exitosos como esse que eu estou citando. Não, e recentemente a gente produziu, né, o Cop Talks Agro, um importante evento aí do cooperativismo agro, e entre os bate-papos, as conversas que a gente teve, a gente recebeu o professor Marcos Fava Neves, né, um estudioso aí do agro. Ele trouxe uma frase muito interessante, que a gente aqui internamente ficou analisando, que ela serve em vários setores do cooperativismo, que é: precisamos ficar melhor antes de ficar maior. Aí eu queria saber se a gente consegue aplicar isso também no cooperativismo de crédito, se é uma premissa que o cooperativismo de crédito tem que seguir. A gente tem que avançar, mas com o pé no chão, né? Tem que avançar com o pé no chão. E tem coisas que, por exemplo, o que o professor Marcos trouxe lá, exemplo, o cooperativismo de crédito brasileiro hoje, ele é importantíssimo. Se você pegar na lista lá dos maiores operadores de crédito rural brasileiro, nós já figuramos lá, tá? O Sicoob, os demais sistemas co-irmãos, a gente tem uma fatia relevante lá. Não significa que as operações em si, elas são de volumes altos, volumes grandes, para grandes só. Não, é um somatório de coisas que a gente leva para lá. E isso só acontece se a gente cada vez for melhor, porque não basta a gente querer fazer e chegar a ser grande, a gente tem que mostrar, a gente tem recursos que tem que interagir com outras entidades, com entidades governamentais e tudo mais. Então, essa coisa de se ficar melhor, de ter, digamos, até competência para avançar no mercado e se colocar no mercado como a gente está se colocando agora, ousando a fazer campanhas publicitárias para falar, olha, agora a gente está podendo, digamos assim, é porque a gente entende que a gente já deu passos muito importantes e seguros nessa direção. Qual que é a tua expectativa daqui para frente? Como que você enxerga o cooperativismo de crédito para esses próximos 10, 20 anos? Nós temos uma expectativa muito boa, porque a população e a sociedade cada vez mais vai observar quem de fato está do lado dela, porque a gente vê muitas iniciativas nesse mundo financeiro, tem muitas soluções que aparecem e desaparecem, notadamente, se a gente olhar a história, a gente vai mostrar que nos principais momentos, nas principais dificuldades, e aí a gente cita algumas crises, 2008, depois de 2018, né, a gente viu que a gente cresce muito mais, e depois de passar dessas crises, se mantém, né? Todos os programas governamentais da pandemia nós participamos, e tivemos destaque, alguns deles fomos inclusive os maiores operadores. Isso mostra que a gente está antenado e está do lado de quem precisa no momento mais difícil. E isso cada vez mais vai ser percebido, seja pelo atendimento, de você estar ali disponível para atender, ou seja nos custos, ou seja no serviço, ou seja pela causa, tá? E a gente entende que vai ser um misto disso tudo. E cada vez mais a sociedade está cobrando isso. Nós devemos cada vez mais ser sustentáveis, a gente tem que estar muito antenado a isto, não temos preocupação e nunca tivemos com o lucro exacerbado, com o lucro por ser lucro, porque é assim que essas empresas... Não é assim, é a participação, a gente tem que preocupar no bem-estar de todo mundo, e isso vai levar para frente. A gente acredita que não só o cooperativismo, mas qualquer outra instituição, a gente percebe que se não trilhar caminhos dessa natureza, não vai para frente nesse futuro que você está dizendo aí, 5, 10, 15, 50 anos para frente. A gente acredita que a sociedade cada vez mais vai cobrar dos dirigentes, dos empresários, da sociedade de uma forma geral, caminhos voltados para a sustentabilidade aí, de todas as formas. Então, encerramos aqui mais uma edição do Papo Cop, com a presença do diretor comercial e de canais do Sicoob, Francisco Reposse Júnior, para essa conversa sobre o cooperativismo de crédito. Espero que todos tenham gostado e aguarde o próximo episódio do Papo Cop. Obrigado a todos. Até logo. Obrigado, um abraço.